Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar as formas de movimentar essa peça da altura dos ombros para cima da cabeça. Existem algumas variações de movimentos na hora de arremessar esse peso e no vídeo de hoje a gente vai esclarecer um pouco da diferença para cada um deles. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, fica nesse vídeo que ele é para você. Eu me chamo Fábio Leal, sou especialista em treinamento com kettlebell e hoje vamos identificar qual a diferença dos arremessos aonde eu jogo essa peça da altura dos meus ombros para cima da cabeça. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição e se ainda não ativou o sininho das notificações, ative esse sininho para que você receba todos os conteúdos assim que eles forem publicados. Vamos lá, quais são os movimentos que a gente tem de projeção desse kettlebell na altura dos ombros para cima da cabeça? A gente vai começar através do press, perfeito? E qual a diferença entre eles? O movimento do press é o movimento de empurrar na minha vertical. Então eu transfiro essa peça da altura do meu ombro para cima da cabeça, perfeito? Somente na força. Essa é a característica principal do movimento do press, força. Então, já fica a dica, todas as vezes que você quiser treinar força, recomendo que você trabalhe o movimento do press. O movimento do press, o cotovelo, os pontos de performance para esse movimento. Os meus punhos devem estar cerrados, nunca deixe o punho quebrado na hora de realizar um movimento de empurrão com o kettlebell. Esse aqui é um detalhe muito importante. Então, os meus punhos cerrados, a base, a guarda fechada, o cotovelo deve estar apontando para baixo, já que eu quero gerar uma energia no sentido vertical. Se o meu cotovelo estiver para fora, eu tenho uma energia no sentido diferente da projeção dessa carga, perfeito? Então, ao posicionar o peso desta forma, a gente projeta o peso para cima da cabeça. Tenha muita atenção para não manter esse kettlebell aberto na hora de executar o movimento do press. Eu preciso dessa mão mais fechada, perfeito? Recomendação, o seu dedão buscar a sua clavícula, aqui, nessa posição, perfeito? E aí desenvolva a peça para cima da cabeça. A gente vai ter uma aula, perfeita, individual, falando dos pontos de performance, as recomendações e correções para cada um desses movimentos. Segunda projeção dessa peça da altura dos ombros para cima da cabeça. A primeira o press, o segundo o push press. No movimento do push press, eu não irei trabalhar somente na força de membros superiores. Eu vou utilizar o impulso da minha perna. Eu vou utilizar esse impulso para conseguir levar esse peso para cima da cabeça. Então, nessa posição, eu realizo 1/4 do agachamento e arremesso essa peça, pum, com a ajuda da perna, perfeito? 1/4 do agachamento e arremesso essa peça para cima da cabeça. Então, se eu tenho a ajuda dos membros inferiores, eu já tenho uma ação de força um pouco menor do que só trabalhar aqui no meu braço. Então, se eu quero trabalhar uma resistência de força, olha a dica, eu já começo a desenvolver o meu push press. Agora, um detalhe importante para esse movimento, eu preciso trabalhar na minha vertical. Então, quando eu descer para fazer o meu dip, que é a primeira queda, a gente vai falar de forma aprofundada em outro vídeo, o meu dip, eu não posso projetar esse quadril muito para frente e nem posso projetar esse quadril muito para trás, porque senão o peso ele sai da minha linha central na hora de fazer essa primeira queda. Eu preciso ter a carga alinhada com o meu ombro, quadril e o meu tornozelo. Desci, pum, para cima. Perfeito? Nesse sentido, desci, para cima, pum. Desceu, para cima. Os pontos de performance, de forma mais apurada, a gente vai trabalhar em um vídeo, em uma aula específica para cada um deles. E a terceira projeção
desse peso da altura dos ombros para cima da cabeça é o push jerk. Então imagina que eu tenho a carga mais elevada e na hora que eu tento arremessar, né? Eu tentei desenvolver ela só aqui na força, eu não consegui. Eu tentei ajudar com a minha perna, agachei, pum, explodi, joguei. Mas essa peça não ganhou altura suficiente para eu recepcionar ela com o meu joelho esticado, como eu faço com o push press. Então, ao chegar nessa altura, o que é que eu preciso fazer de forma inteligente? Já que esse peso não sobe mais, então eu preciso descer. Então eu recepciono, diferente do push press, aonde eu estico esse joelho e não dobro mais ele, no push jerk eu vou esticar e recepcionar e entrar com um quarto de agachamento. Então esse arremesso é o arremesso onde eu consigo levantar maior carga, perfeito? Desci, pum, e volto. Esse peso ele não precisa ganhar tanta altura como o push press, quando eu não flexiono o joelho por uma segunda vez. Eu dobro, pá, e estico. Eu consegui projetar esse peso lá em cima. Agora imagina, eu agachei, projetei, não consegui subir mais esse peso. Ele não pode ficar parado aqui. Eu desço, pum, e faço a minha entrada no jerk, no meu push jerk. Então o movimento é esse. Desceu, explode, pum, e entra. Subiu, pum, entra. Desceu, entra. Eu tenho essa entrada, essa queda para debaixo do peso, depois de arremessar ele. Perfeito? Agora o detalhe do meu quadril, ele segue nesse dip, nessa primeira queda, igual do push press. Nem muito lá para frente, nem lá para trás. Vertical. Subiu, entrou, com a entrada forte. O push jerk é o arremesso onde eu consigo levantar maiores cargas. Eu consigo fazer esse arremesso com a carga mais elevada, exatamente porque eu posso utilizar tanto do recurso da minha perna para o primeiro arremesso e da queda. Eu vou para debaixo do peso, recepcionar, estabilizar ele antes de subir. Então, seguindo uma escala progressiva, eu vou conseguir levantar menos peso no press, mas embora eu consiga trabalhar ali força. Segunda maior carga no meu push press, onde eu tenho uma extensão e não flexiono para entrar na barra depois que eu arremesso ela. E o push jerk, onde eu arremesso e faço a entrada. Para todos esses movimentos eu posso trabalhar de forma unilateral ou bilateral, com duas peças. A mecânica do movimento, ela é a mesma. Ela não vai alterar se eu trabalhar com uma ou duas peças. Eu sigo a mesma linha. Preciso manter o alinhamento sempre dessa carga na minha linha central, sempre na linha do meu ombro, que vai estar alinhado com o meu quadril e alinhado com o meu calcanhar. Perfeito? E uma curiosidade, no Kettlebell Sport, no modelo esportivo, vocês vão ver essa movimentação do jerk com a projeção do meu tronco, né, das minhas costas, um pouco mais atrás da linha dessa peça. Essa peça ela vai estar alinhada com o quadril e tornozelo, mas as costas vai estar projetada um pouco mais atrás e um pouco mais arqueado. Isso é uma curiosidade que a gente vai esclarecer no vídeo quando eu falar desses 3 arremessos direcionados para o Kettlebell Sport. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora que vocês têm conhecimento de quais são os 3 tipos de arremesso que a gente consegue fazer com esse kettlebell da altura dos ombros para cima da cabeça. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e se você acha que esse conteúdo ele é de valor para alguma pessoa que você conheça, encaminhe para que a gente consiga distribuir esse conhecimento para o maior número de pessoas. Eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar a conhecer e trabalhar com essa ferramenta que é o Kettlebell. Ela tem a capacidade de transformar a sua vida, assim como ela já transformou a minha e a de centenas de pessoas. Aguardo você no próximo conteúdo e até mais.